Olá, queridos filhos e filhas, com grande alegria que acolho no Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E ficamos com uma pergunta que foi o Roberto de Tupã. Ele ligou aqui e fez uma pergunta: Padre, como deve ser a conduta de um cristão? Bom, eu quero começar, que eu recebi, eu vou só dizer o primeiro nome. Verleina. Ela diz assim, eu vou ler na íntegra. Escute o seu programa, Padre. Mas eu vou ser sincera, talvez um pouco ignorante. Moro com o meu segundo companheiro há 3 anos. Não me sinto bem ir na igreja e não poder comungar. Vivo em pecado, sei. Mas, Padre, como é que uma pessoa de poucos recursos consegue casar na igreja católica? Analisa comigo. Eu estou sendo textual. O custo de um casamento. Aqui, ela pôs entre parênteses, o orçamento mais barato. Igreja, R$400, a mais barata. Decoração, 450 vestido. 250 casamento no cartório. Curso de casamento, 50. Noivo, 80. Buquê, 80. Pajem, 120. Fora a festa, que eu já abri mão. Mas como casar? Filha Verleina, vamos fazer o teu custo aqui? Você diz, custo de casamento na igreja. Igreja 400. Tenho certeza e sei porque já fiz. Gratuitamente. E pelo que eu sei, não é esse valor. É bem menos. Mas tenho certeza que se você chegar para o padre e dizer, eu não posso, ele não vai se recusar de fazer. Decoração 450. Quer decoração mais bonita do que a igreja já tem? Risque, não precisa de decoração. Vestido 250. Você pode casar de calça comprida. De blusa que você vai trabalhar, risque 250. Curso de casamento, 50. Volta de dizer, duvido a paróquia que você não tendo condições, e se ele não vai colocar público, não abre mão dessa taxa. Duvido. Buquê 80. Precisa de buquê? Pajem 80. Pajem 80, que você quer dizer a roupa? 120. Teu orçamento está errado. Festa, pior ainda. Não tem justificativa, filha. Eu agradeço até seu e-mail, porque foi a oportunidade de eu refletir. Não precisa de roupa, não precisa de vestido de noiva, de vestido... Não precisa de festa, não precisa de decoração, não precisa de pajem, não precisa de buquê. Vá no que é essencial, o sacramento. E isso eu tenho certeza, que você não tendo condições, nenhuma igreja vai se recusar de fazer de graça. Nenhuma. Padre. Deus abençoe. De onde você fala? Falo de Londrina. Londrina, pois não, filha. Padre, eu gostaria de saber a verdadeira história da Arca de Noé. Já ouvi várias, só que eu não consegui ainda tirar a minha conclusão. Você poderia esclarecer? Qual é o marido tem a dúvida, né? Qual é a parte que você não entendeu? É do nascimento dela, como ela surgiu. Da Arca de Noé? Isso. A Arca de Noé foi um pedido de Deus no Gênesis para salvar o povo. Certo. Deus inspirou Noé que viria um grande dilúvio e que ele fizesse uma arca para preservar as espécies mas primeiro, antes de fazer a arca, é importante que Deus pediu que Noé avisasse o povo que o dilúvio ia chegar, que fizessem conversão. Que mais você tem dúvida, Giovana? Era sobre isso mesmo. Onde eu posso encontrar na Bíblia? Já vou te dizer. Você tem Bíblia? Sim. O primeiro livro do Gênesis. Alô? Oi, tô escutando. Você vai no Gênesis. Certo. E você vai encontrar, na primeira parte do Gênesis, a criação do mundo.
E depois você vai pegando os capítulos para frente, que você vai encontrar a Arca da Aliança. Só um minutinho que eu estou folheando aqui para encontrar. A Arca da Aliança, você vai, versículo 8 e 9, para frente. Gênesis, você sabe onde que é o Gênesis? Sim. É o primeiro livro da Bíblia. Isso. Aí você vai no capítulo 8. 8 é aquele número maior, o grandão. Tá. E aí você vai encontrar. Tá bom? Tudo bem, padre. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Um abraço ao povo de Londrina e Dom Orlando Brandes, a quem tem muito respeito. O bispo leia até as catequeses dele. Primeiro deixa eu atender Isabel, que tá, e depois já vou para a resposta do Roberto, lá de Tupã, São Paulo. Deus abençoe, filha. De onde você fala? Campo Magro. Campo Magro. Qual a sua pergunta, querida? Padre, eu tenho duas, tá? Por favor. Primeiro, o que é uma missa solene? Eu quero saber. O que é uma missa solene? O padre anuncia tal lugar, vai ter uma missa solene, eu vou lá, é uma missa igual às outras. Eu vou responder já. Então, depois eu respondo. Deixa eu perguntar outra. O que a gente faz com os papeizinhos que a gente termina a novena? Terminamos a novena hoje do Sagrado Coração. O que a gente faz com o papelzinho que o senhor insiste pra gente anotar e fazer aquele pedido durante 9 dias? O que eu faço com o papelzinho? Tá bom, vamos começar pela mais fácil. Você queima. Ah, queima. Tá bom? Então tá bom. Você queima. Então tá bom. É igual objetos que a gente... Coisa importante a gente queima, não se joga no lixo, não é? Eu coloco tudo dentro da Bíblia, tanto que a minha Bíblia tá cheia de papel. Não, mas pode queimar, pode queimar. E igual folheto de missa, quem vai na missa, pega folheto, depois não joga no lixo, não, é palavra de Deus, queime. Eu sempre queimo. Isabel, e missa solene é missa onde tem incenso, cerimoniário, que tem as procissões, desde a primeira procissão, 2 procissões que acontecem numa missa. A primeira, que é a entrada dos ministros com o evangeliário, a equipe litúrgica, e a segunda procissão com as oferendas. Solene é solenizar o rito da missa, entendeu? É nesse sentido. Tá. Então tá, deixa eu continuar a pergunta. Na hora que geralmente é incensado, né? Incensado as imagens, o altar. Aí o aquele menino, que é o cerimoniário, é aquele menino, né? Que fica ajudando o padre ali. Não é menino, é uma pessoa, não importa a idade. Não, pode ser pessoa, pode ser menino, pode ser jovem, pode ser pessoa de mais idade. Tá. Tanto que você vê que os cerimoniários do Papa são geralmente padres. São geralmente, e até outros títulos, tá? Qual é a pergunta? Então tá, daí ele incensa o padre, faz reverência, né? E daí ele vai incensar o povo. Ele Sim. faz reverência ao povo. O povo também tem que fazer reverência? Não. Não? Como o padre também não tem que fazer reverência. Quem faz inclinação, né, que eu quero dizer. A inclinação quem faz é só o cerimoniário que incensa. Ah, tá. Que Deus abençoe, Isabel. Obrigado pela sua participação. Tá. Filhos queridos, respondendo ao Roberto. Roberto, conduta de um cristão. Eu vou primeiro responder. A conduta de um cristão, a base está no novo decálogo. Que palavra complicada, seu padre. Não. Existe o mandamento da lei de Deus, no Antigo Testamento, em Êxodo, e o novo catecismo, ele está dividido em 4 partes. O novo catecismo da Igreja Católica, Roberto, e vale para todos, que inclusive eu indico que se tenha o novo catecismo da Igreja Católica. Ele está em crer. A segunda parte do novo catecismo, então, primeira parte é crer e explica o creio. A segunda parte é celebrar e explica os sacramentos. A terceira parte é vivência cristã e explica os mandamentos. Junto com os mandamentos, depois vem a questão que eu gosto muito, que é sobre o pecado, além dos 10 mandamentos, explica sobre a moral e depois a oração. Então, crer, celebrar, viver e orar. O novo catecismo está muito pedagógico. E nesse contexto, quando ele fala o viver, é aqui que eu quero te dar a resposta, filho. Ele retoma os 10 mandamentos. E ainda tem mais um texto
que eu confesso para vocês, o Novo Catecismo me é cabeceira. Tanto é que eu tenho 3. Eu tenho um aqui na rádio, tenho um no meu quarto e tenho um no meu escritório. E veja, o Novo Catecismo começa quando ele vai falar do viver, Roberto, e vale para todos os catequistas, que nós achamos que os 10 mandamentos são coisas ultrapassadas. Interessante que tem um texto lá que o jovem rico chega para Jesus e diz assim: Mestre, o que devo fazer para pertencer ao reino dos céus? Jesus diz: primeiro, porque tu me chamas bom. Somente Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Aqui eu paro. Sabe por quê, Roberto? Com isso, Jesus está dizendo que se consegue o reino dos céus, a vida cristã está na vivência dos mandamentos. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar esse texto do jovem rico, você vai encontrar em Mateus 19, 16, 22. Então deixa eu dar uma resposta curta. A vivência cristã está na prática, na vivência dos 10 mandamentos. Segunda resposta. Os 10 mandamentos que Jesus explicita no novo mandamento, novo decálogo, as bem-aventuranças. A vida cristã está baseada nos princípios das bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 até 12. Porém, existe um terceiro ponto, que é um texto que, inclusive, eu sou de liturgia, missa diária, e eu quero que você leia. A fé é uma prática. É Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem escutou minha homilia vai lembrar. Mas aqui me chamou a atenção quando dizia que uma pessoa prudente e imprudente, que construiu o prudente a casa sobre a rocha, imprudente sobre a areia. A gente fica muito nesse tema e acaba jogando isso para a família, para o casamento, mas a gente não entenda que é o edifício espiritual. Quando Jesus diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça e a maldade. Então o que é um cristão? É aquele que guarda a palavra para quê? Para praticar a justiça e a bondade. Repito, cristão, a conduta de um cristão é aquele que guarda a palavra para praticar a justiça e a bondade. Tem outra pergunta que veio aqui, uma pergunta que tem insistido, sobre: padre, tem um primo que nasceu na Igreja Católica, a Daiane, lá de Timóteo, Minas Gerais. Mas não era seguidor da Igreja Católica, arrumou uma namorada evangélica, casou na Igreja Evangélica, frequenta a Igreja Evangélica, mas por tradição resolveu batizar na Igreja Católica. Outra pergunta que vem no mesmo caminho, que é de Santo Anastácio, São Paulo. Pergunta para o Fé em Debate. Padre, eu acompanho seus programas e sou professora. Porém, eu não sei o que fazer. Porque eu era católica, fui para a igreja evangélica, e hoje eu tenho o coração dividido. Quero voltar para a igreja, mas não sei o que fazer. Depois do intervalo, eu respondo esse processo de volta. Segundo, sobre esse batismo e também por que batizar enquanto criança. Falemos sobre o batismo. Não sei se você sabe, em alguns países, eu posso dizer, na Argentina, depois aconteceu no Canadá, vários católicos que fizeram um pedido formal à igreja, pedindo apostasia, negando o batismo, que inclusive é do direito canônico. É o direito que uma pessoa tem de pedir para ser tirado
pela razão de não ter escolhido ser batizado. A igreja acolhe. Só que é bom lembrar que o que ela faz é colocar no registro de batismo na lateral que a pessoa renunciou ao batismo. Porém, o batismo continua valendo. O batismo vale uma só vez. Tanto que eu tenho explicado que muitas pessoas têm o hábito de batizar em casa para depois batizar na igreja. Cuidado, cuidado, porque o que vale é o mesmo batismo, o primeiro. Se o batismo é feito em casa, um costume errado, com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é esse que valeu. Deixe para batizar na igreja, primeiro ponto. Segundo, fulano de tal foi batizado na igreja católica, depois foi batizado na igreja evangélica. Qual que vale? É o primeiro. Mas e se a pessoa foi batizada numa outra religião? Depende. Se essa outra religião, o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade, e com água, e tendo o ministro a intenção de incorporação no Cristo, vale o batismo. Tanto que a igreja não rebatiza. Quando há dúvida sobre a intenção, quando é seita, então há o batismo sob condição. O que vale é o primeiro batismo. No caso concreto da pessoa que me perguntou, eu era católica, fui para a igreja evangélica, agora quero voltar. O que eu faço? Não existe batismo de novo. O que existe é uma conversa sincera com o padre, uma boa confissão e o ato, e que inclusive eu tenho o hábito de fazer isso na igreja, o ato de adesão, uma profissão de fé, que qualquer diocese fornece um ato de fé, um ato de adesão, de renúncia à apostasia, onde a pessoa professa fé em Deus, fé na Trindade, fé na igreja, fé nos santos, fé no Papa, no Santo Padre, o Papa. Isso tem que ser feito. É educativo, é formativo, é pedagógico. Então, filha, você que me perguntou lá de Minas Gerais, procure o sacerdote, faça uma boa confissão, faça o ato de fé, um ato de volta, de incorporação, Adriana, lá de Santo Anastácio, e volte à vida normal. Não dá. Eu quero voltar. Volta a comungar, volta a tudo. Não, tem o processo de retorno. O que é apostasia? Eu vou explicar depois com mais clareza. Mas voltemos ao tema do batismo. Por que se Jesus foi batizado como adulto? O próprio Novo Catecismo, que eu cito muito, para quem gosta de anotar, batismo de crianças 1250. Primeiro você podia me perguntar, por que batizar como criança? Que mal tem uma criança? Filhos, qual a eficácia de um batismo? São três pontos fundamentais por que batizar. Pelo batismo, você apaga a mancha do pecado original. Que pecado é esse, seu padre? A desobediência de Adão e Eva. Segundo, a filiação divina. Você se torna filho de Deus pelo batismo. E terceiro, ingressa na igreja. São três os efeitos do batismo. A pergunta é muito simples. Se os pais estão felizes na sua igreja, por que privar uma criança desta graça, deste dom?
Assim como os pais têm que alimentar na prática, têm que alimentar o corpo, os pais também têm a obrigação de alimentar no espírito. Mas da onde, padre? Jesus foi batizado como adulto. Veja, desde o início da pregação apostólica, se batizava crianças. Quando o texto diz, casas inteiras receberam o batismo, você pode conferir em Atos, capítulo 16, 15 a 33, também se tinha crianças. É só você olhar 1 Coríntios 1,16. Repito, onde que está a fundamentação? A igreja batiza criança porque foi uma prática já feita pelos apóstolos. Como que o senhor pode afirmar isso, padre? Vamos à Bíblia. Primeiro texto. Casas inteiras receberam o batismo. Atos 16, 15 a 33. O segundo texto, 1 Coríntios 1,16. Filhos queridos, não prive seus filhos daquilo que é um bem. Não prive seus filhos daquilo que só nos dá graças e bênçãos. Sandra! Oi, padre. De onde você fala? Eu estou falando de Curitiba mesmo e eu faço parte da paróquia São João Batista do Tingui. Um grande abraço. Um abraço à paróquia do Tingui. Qual sua pergunta? É o seguinte, padre, eu gostaria de saber, são duas questões a respeito do canto que a gente faz durante as missas, porque eu tenho vários CDs católicos em casa, uma música mais linda que a outra, e eu fico pensando por que essas músicas não podem ser cantadas durante a missa. Eu sei que existem tempos que músicas não podem ser cantadas. E na questão do ato penitencial, o glória, e quanto a isso, não há, eu sei que não deve haver mudança. Mas o canto de entrada, o de comunhão e um canto de final de missa, né? O porquê de não poder cantar essas músicas. Vamos e também lá. Eu gostaria de saber se há diferença entre a gente, porque se diz assim, porque tal canto é profano. Outros dizem é antilitúrgico. Qual é a diferença disso? Se há diferença? Sua pergunta é muito interessante. Sandra, veja, vamos falar sobre o profano e sobre o sagrado. De fato, o princípio é este. Lembra quando nos casamentos se tocava música Love Story, se tocava outras músicas? Sim. Quando você escuta aquela música, te remete a Deus ou te remete a um romance? Remete ao romance. Então, você está levando para o momento sagrado algo que remete a profano. A outra situação que não é aquela. Eu usei do casamento. Sim. Espero que eu ajude. Edmara, Padre, você fala de onde, querida? De Vinhema, Mato Grosso do Sul. Pois não, filha. Padre, eu gostaria de saber até que ponto uma pessoa pode estar sob a influência do mal. Aí eu quero dar o exemplo ao senhor. Então tinha um vizinho que ele ficou viúvo. Aí ele tinha uma mulher que mexia com o espiritismo, coisas erradas. De repente ficou com ela. E todo mundo falava que isso com 7 anos quebrava o encanto. E foi mesmo. Com 7 anos acabou tudo. Ele voltou a ser a pessoa que ele era. Então a família não queria, entendeu? Entendi. Tá, padre. E hoje é meu aniversário. Eu queria que o senhor me colocasse em oração. Primeiro, parabéns. Que Obrigada. Deus abençoe, querida. Amém. Que Deus a proteja. Amém. Bom, eu vou deixar minhas perguntas de lado porque eu vou responder para você. Não é Padre, que eu vou deixar. Quando o senhor veio em Vinhema, eu falei com o senhor dentro da sacristia. E foi, é? Eu sou professora. Que maravilha. Ouço o senhor na hora do intervalo, meu radinho de fone de ouvido, todo santo dia. E Tá tem certo, alcançado querido. muitas graças, viu? Através do Amém. seu programa. Vamos lá. Você me fez algumas perguntas, inclusive, você disse o seguinte, que fulano de tal mexeu com o espiritismo
Repita a pergunta. Então, Não, bem, a pergunta. Mexeu com o espiritismo e depois? Até que ponto isso influencia o mal sobre uma pessoa? Filha, o mal não está naquele sapo costurado, não está naquela foto costurada, o mal não está naquela cidra que é colocada lá, naquela vela que é derretida. Por quê? O mal não está nos objetos, o mal está na influência que aquele rito provoca na pessoa. Se é uma pessoa fraca na fé, uma pessoa sem princípio religioso, ela se deixa influenciar por aquilo. E aquela fixação, aquilo que é feito para ela, aquela macumba, provoca de tal forma uma desestruturação interna que aí sim provoca o mal. Compreendeu, Edmara? Influencia quando a pessoa é fraca na fé. Influencia quando a pessoa ela está longe dos seus valores religiosos. Então, você vai perguntar, uma pessoa que comunga, uma pessoa que tem uma vida sacramental, uma pessoa que é de igreja, pode fazer qualquer macumba que não pega, pode fazer qualquer feitiço que não pega, pode fazer qualquer coisa que não pega. Agora, se uma pessoa não tem uma vida de oração, uma pessoa, e aí chega, a pessoa já é fraca, já não tem espiritualidade, aí chega para a pessoa e diz, eu mandei amarrar teu nome na boca do sapo, eu levei você para fazer um trabalho lá da Pombagira, lá no Tranca-Rua. A pessoa, ela está fraca, e ela vai pegar aquela realidade, e aquilo vai provocar uma transformação muito grande na vida dela. E ela vai se deixar levar por aquilo. Não é que aquilo tem mal, mas aquilo provoca um mal na pessoa. Entendeu? Entendi, porque daí a pessoa, igual você falou, é fraca, né? Então começa a pensar e o pensamento vai puxando, e é onde acontece isso, né? Exatamente. Que Deus abençoe, querido. Um grande abraço a você e a todos os professores. Veja, padre, eu queria que me ajudasse. Minha mãe é muito supersticiosa. O que eu faço para ajudar? Ela diz que quando sobra espaço no caixão é porque está chamando o outro. Quando vê uma coruja, fala que é tragédia. O que eu faço para ajudar ela a tirar isso da cabeça? Filha, Sandra, você precisa explicar, levar tua mãe à verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Aquilo que nós dizemos, reconhecer o senhorio de Jesus. Aquela frase fantástica, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse tipo de superstição mostra imaturidade na fé. Repito, por mais que eu sei que vou ser muito criticado, superstição é sinal de imaturidade na fé. A superstição tem que ser superada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filhos do céu, parece que não, né? Mas estamos no final do nosso programa. Espero ter ajudado você. E eu preparo, sabe? Eu preparo tanto material, trago perguntas, mas eu gosto de abrir o telefonema para você perguntar. Eu dedico essa hora para ajudar você a clarear a fé. Eu acredito piamente. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Até segunda-feira. Livra, ó Deus, por intercessão de São Bento, dos nossos inimigos. Filhos queridos, que a paz do Senhor esteja com você. Fique com Deus. Acredite, acima de tudo, dedique tempo para sua família. Dedique tempo para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo. Família unida é família forte.
evangelizar, é preciso